Eu analisei 100 planos para viver de dividendos. Veja o que os ricos fazem, e os pobres não, R$ 640 mil. Esse é o número que nenhum canal de dividendos brasileiro coloca na primeira tela. Não é o yield ideal de uma carteira, não é o preço teto de um fundo imobiliário. É o patrimônio mínimo que uma pessoa com despesas domésticas medianas precisa acumular para que os dividendos gerem uma renda capaz de cobrir o básico da vida real. E quase todo o tutorial de viver de dividendos no YouTube brasileiro foi arquitetado para te manter fascinado com a taxa de rendimento, enquanto esse número permanece invisível. Vou colocar os cálculos na mesa desde o início, porque abstrato não serve de nada. A média de yield dos fundos imobiliários mais negociados na B3 em 2024 ficou em torno de 11% ao ano. Isso é real, verificável, e é um número decente. Agora aplica essa taxa sobre os patrimônios reais da maioria dos investidores brasileiros. Segundo a própria B3, mais de 58% dos investidores pessoa física cadastrados na bolsa têm patrimônio total investido de até R$ 10 mil. 11% de R$ 10 mil, R$ 1.100 por ano, R$ 91 por mês. Nem o plano de internet da família está coberto. Mas o problema não é só o investidor que está começando. O incômodo aparece mesmo para quem já está no caminho há anos e faz tudo tecnicamente correto. Contribuições regulares todo mês, reinvestimento total dos proventos, diversificação entre fundos de tijolo, papel, logística e ações pagadoras de dividendos. E ainda assim, olha para o extrato no final do mês e sente que está andando na areia. Os dividendos chegam na conta. O mecanismo está funcionando, mas não muda absolutamente nada na qualidade de vida. Esse sentimento tem um nome técnico que nenhum influenciador de finanças vai usar, porque desmantelaria o próprio conteúdo deles. Chama-se insuficiência de base, e hoje eu vou mostrar não só o que ela é, mas o diagnóstico errado que quase todo mundo faz quando a sente. E por que esse diagnóstico errado é exatamente o que tranca as pessoas fora do destino que elas querem. Antes de continuar, uma coisa rápida. Eu construí uma calculadora gratuita de independência financeira, porque as que existem online usam premissas que subestimam sistematicamente o que você vai precisar. Ela considera o efeito real da tributação sobre dividendos, a inflação histórica brasileira e a diferença entre yield nominal e yield real. Só peço o e-mail para mandar o relatório. Nenhum dado financeiro seu fica armazenado. O link está na descrição. Agora deixa eu te dar uma imagem que vai aparecer várias vezes ao longo desse vídeo, porque ela explica cada erro que eu já vi em planos de dividendos desde que comecei a analisar esse tema. Pensa numa roda d'água, daquelas que moviam moinhos de grãos há séculos. A roda só gira com força e produz trabalho real quando o volume de água no canal é suficiente para mover as pás com pressão. Com pouca água, a roda até mexe. Você vê o movimento, sente que o sistema está operando, mas a quantidade de trabalho gerado é praticamente zero do ponto de vista prático. A roda gira, mas não moe nada, não produz nada utilizável. Agora aumenta gradualmente o volume de água no canal. Em algum ponto tem uma virada. A roda começa a girar com força real, começa a moer, começa a produzir de forma palpável e a partir de um volume específico ela trabalha sozinha, 24 horas por dia, sem que você precise estar lá empurrando. O seu patrimônio investido em dividendos funciona exatamente assim, com pouco capital. Os proventos aparecem na conta. O mecanismo está funcionando, mas o volume de trabalho que esses proventos fazem na sua vida real é insignificante. É a roda mexendo sem moer nada. Existe um nível de capital calculável, específico para cada pessoa e para cada objetivo, onde os dividendos cruzam o limiar e passam a fazer trabalho real. Antes disso, você está enchendo o canal. Depois disso, a roda trabalha por você. O problema é que quase toda a indústria de educação financeira no Brasil quer que você fique fascinado com a roda em si, com o modelo certo de roda. Com qual roda gira mais rápido. Com o yield histórico de cada roda. Ninguém te mostra quantos litros de água o canal precisa ter para a roda importar. Agora vou provar isso com números, porque esse tipo de argumento desmorona sem eles.
Premissa fixa: yield médio de 11% ao ano para uma carteira diversificada de fundos imobiliários e ações pagadoras no Brasil, baseado nos dados históricos da B3 dos últimos 5 anos. A taxa não muda, a única variável é o patrimônio. Patrimônio de R$50 mil, yield de 11%, resultado de R$5.500 por ano, ou seja, R$458 por mês. Patrimônio de R$150 mil, yield de 11%, resultado de R$16.500 por ano, ou seja, R$1.375 por mês. Patrimônio de R$300 mil, yield de 11%, resultado de R$33 mil por ano, ou seja, R$2.750 por mês. Patrimônio de R$640 mil, yield de 11%, resultado de R$71.280 por ano, ou seja, R$5.940 por mês. A taxa foi idêntica nos 4 cenários, 11%, o mesmo yield, os mesmos fundos, o mesmo mercado, o mesmo tudo. O que mudou foi exclusivamente o tamanho do patrimônio, e o resultado mensal saltou de R$458 para quase R$6 mil. Agora, presta atenção no que a maioria das pessoas faz quando sente aquela frustração de os dividendos não estão fazendo diferença nenhuma na minha vida. O diagnóstico quase universal é idêntico. Meu yield está baixo. Preciso encontrar ativos que paguem mais. Preciso trocar fundos de tijolo por fundos de papel. Preciso adicionar ações de dividendos com histórico mais alto. Preciso de uma carteira mais eficiente. E começa a caça. Sai de um FII para outro. Troca ações de utilities por BDRs de empresas americanas pagadoras. Estuda CRIs e CRAs para melhorar o yield nominal. E esse movimento tem um custo que vai muito além das taxas de corretagem ou do imposto sobre ganho de capital. O custo real é o tempo que o patrimônio passa fora do mercado durante cada transição. E o custo comportamental de estar num ciclo permanente de otimização de yield, em vez de estar no único ciclo que importa nessa fase, a acumulação de capital. Aqui está o antidiagnóstico que vai reposicionar tudo o que você vai ouvir pelo resto desse vídeo. Você acha que o problema é o yield da sua carteira. O problema real é o volume de água no canal. Você está passando horas comparando a eficiência de cada roda d'água, enquanto o canal ainda não tem água suficiente para qualquer roda importar. William Bernstein, pesquisador americano e autor de The Four Pillars of Investing, calculou que na fase de acumulação, um investidor médio que aumenta suas contribuições mensais em 15% produz impacto no patrimônio final equivalente a dobrar o retorno da carteira. Dobrar, sem mudar nenhum ativo, sem assumir nenhum risco adicional, sem pagar nenhuma taxa a mais, só colocando mais água no canal todo mês. A mídia financeira não te conta isso com essa clareza porque 15% a mais de aporte todo mês não vem de curso de análise de FIIs, não vem de planilha de carteira premium, não tem nenhum produto amarrado a aumenta o quanto você deposita e para de ficar trocando de ativo. Esse é um conselho que fecha a torneira de receita de qualquer canal que sobrevive vendendo a ilusão de que a roda certa faz toda a diferença quando o canal está quase seco. Esse é o primeiro elemento do que os ricos fazem que os pobres não fazem. Não é que os ricos encontram yields melhores, é que os ricos sabem exatamente qual é o número de chegada deles, calculam o tamanho do canal que precisam construir, e só então se preocupam com o design da roda. Agora deixa eu te apresentar alguém que vai materializar tudo isso ao longo do vídeo. Vou chamar ele de Carlos, 48 anos, analista sênior de tecnologia da informação numa empresa de São Paulo, renda bruta de R$8 mil por mês, casado, 2 filhos adolescentes, financiamento imobiliário com mais 12 anos pela frente. Carlos começou a investir em fundos imobiliários 6 anos atrás, depois de assistir um vídeo sobre independência financeira. Desde então, montou uma carteira com 17 ativos diferentes, todos pagadores de proventos, reinveste tudo, nunca vendeu nada em momento de queda, lê os relatórios gerenciais todo mês, calcula o dividend yield individual de cada ativo a cada trimestre. O patrimônio total de Carlos hoje é de R$186 mil. Os proventos mensais dele ficam entre R$1.700 e R$2.200 dependendo do mês. Carlos olha para esse número todo mês com uma mistura de satisfação e frustração. Satisfação porque funciona, os proventos chegam, a roda mexe. Frustração porque R$2.000 por mês não muda nada concreto na vida real dele. Não cobre a escola dos filhos, não alivia o financiamento, não gera a
sensação de liberdade que ele imaginava quando começou a jornada. Nos últimos 3 meses, Carlos está pesquisando migração de parte da carteira para ações de dividendos com yield histórico acima de 12%. Ele acha que o problema é o yield. Ele vai tomar uma decisão nos próximos dias que vai parecer racional e inteligente em cada detalhe e que vai custar a ele provavelmente mais de R$200 mil em patrimônio futuro. Eu vou voltar ao Carlos no final desse vídeo, porque o que ele está prestes a fazer vai te mostrar com precisão o segundo elemento do que os ricos fazem que os pobres não fazem. Aqui está o que ninguém te conta sobre perseguir yield na fase errada, e por que isso é o movimento mais caro que um investidor de dividendos pode fazer quando o canal ainda está sendo construído. Pensa no que acontece quando Carlos troca parte da carteira para ativos com yield de 12, 13, 14%. No curto prazo, os proventos sobem de R$2.000 por mês para talvez 2.300, 2.500. A roda parece girar com mais força e Carlos vai sentir que tomou a decisão certa por alguns meses. O que Carlos não vai ver é o que aconteceu com o patrimônio durante e depois dessa migração, a cada troca de ativo, a custo de corretagem, spread de compra e venda, e em muitos casos imposto sobre ganho de capital, que no Brasil é de 20% sobre o lucro em operações comuns com ações. Cada realocação consome um pedaço do capital que deveria estar compoundando. E os ativos de yield mais alto geralmente pagam mais, porque o mercado precifica mais risco neles. Maior volatilidade de preço e maior probabilidade de corte de proventos nos momentos de estresse econômico, exatamente quando Carlos mais vai precisar de estabilidade. A Anbima publicou em seu relatório de perfil do investidor de 2024 que 53% dos investidores pessoa física que trocaram de ativos pelo menos 3 vezes no ano anterior obtiveram retorno total inferior ao CDI no mesmo período. Não inferior ao Ibovespa, inferior ao CDI, a taxa que qualquer título de renda fixa simples pagaria sem nenhum esforço. Mais da metade das pessoas que ficaram ativas, que pesquisaram, que tomaram decisões, que otimizaram, ficaram abaixo da opção mais passiva disponível no mercado brasileiro. Isso não é coincidência e não é azar. É o custo comportamental de acreditar que o problema é a roda quando o problema é o canal. Você age sobre a variável errada. E agir sobre a variável errada no investimento tem preço. Agora preciso te mostrar o segundo elemento do que os ricos fazem que os pobres não fazem, porque aqui é onde a separação real acontece e não tem nada a ver com acesso à informação privilegiada, a assessor de investimentos ou a produtos exclusivos de alta renda. Os ricos calculam o número de chegada antes de escolher um único ativo. Parece óbvio quando você fala assim, mas quase ninguém faz isso de verdade. Quase todo investidor de dividendos no Brasil construiu a carteira da seguinte forma: viu um vídeo, escolheu alguns FIIs que pareciam bons, começou a aportar, reinvestiu os proventos, foi ajustando conforme ia aprendendo. O objetivo era vago: viver de dividendos um dia, ter uma renda passiva, não depender do salário. Não era um número, era uma sensação. Os ricos, e aqui estou falando de pessoas que realmente chegaram à independência financeira por dividendos, não de herdeiros e não de quem vendeu empresa. Chegaram lá com uma engenharia reversa que começa pelo destino, não pelo ponto de partida. Deixa eu colocar os números disso para Carlos especificamente, porque o caso dele é exatamente o padrão que eu vi repetido nas dezenas de planos que analisei. Carlos ganha R$8.000 brutos por mês. Despesas fixas dele e da família ficam em torno de R$5.200 por mês. O objetivo real de Carlos, não o objetivo vago, o número concreto, é gerar R$5.000 por mês em proventos, o que cobriria as despesas fixas e daria margem de segurança. Carlos nunca colocou esse número num papel, mas quando você pergunta para ele, é isso que ele diz. R$5.000 por mês, R$60.000 por ano, com um yield líquido conservador de 10% ao ano numa carteira diversificada de FIIs e ações. 10% porque estou descontando o imposto de renda sobre dividendos de ações, que é de 15% para residentes no Brasil, e considerando alguma variação de yield dos FIIs ao longo do tempo, o número de chegada de Carlos é R$600.000. Carlos hoje tem R$186.000, a distância é de 414
14 mil reais. Esse é o canal que falta encher. E aqui está o ponto que vai parecer contraintuitivo, mas está matematicamente correto. A forma mais rápida de Carlos chegar nos 600 mil reais não é encontrar ativos com yield de 14%, é descobrir quanto ele consegue aportar por mês e calcular em quanto tempo isso, com reinvestimento dos proventos, fecha a distância. Vou mostrar os cenários com a premissa de retorno total de 12% ao ano. Isso inclui yield mais valorização patrimonial média da carteira, número conservador, baseado nos dados históricos do IFIX, o índice dos fundos imobiliários brasileiros nos últimos 10 anos. Carlos aportando R$1.000 por mês a partir de hoje. Chega nos 600 mil reais em aproximadamente 14 anos, com 62 anos, próximo da aposentadoria, mas ainda trabalhando em velocidade de cruzeiro. Carlos aportando R$2.000 por mês, um ajuste que é desafiador, mas não impossível para uma renda de R$8.000 brutos com disciplina de orçamento, chega nos 600 mil reais em aproximadamente 10 anos, com 58 anos, 4 anos mais cedo. Carlos aportando R$2.500 por mês e redirecionando qualquer bônus ou 13º para a carteira, chega nos 600 mil reais em aproximadamente 8 anos e meio, com 56 anos, 8 anos mais cedo do que o cenário de R$1.000 mensais. O que moveu o ponteiro nesses 3 cenários não foi o yield, foi o volume de entrada no canal. A taxa ficou em 12% nos 3, a roda foi a mesma. O que mudou foi a torneira. E agora vem o terceiro elemento do que os ricos fazem que os pobres não fazem. E esse é o que a indústria financeira trabalha mais duramente para esconder, porque é onde mais dinheiro é extraído silenciosamente dos investidores brasileiros. Os ricos minimizam o custo de estrutura antes de maximizar o yield. Vou te dar os números do mercado brasileiro, porque é aqui que a coisa fica concreta demais para ignorar. A taxa de administração média dos fundos de investimento em renda variável ativos no Brasil ficou em 1,2% ao ano em 2024, segundo o levantamento da Morningstar Brasil, quando somada à taxa de performance que muitos fundos cobram, geralmente 20% sobre o que excede o CDI. O custo total de um fundo gerido ativamente pode chegar facilmente a 2% ao ano ou mais em anos de boa performance. 2% ao ano parece pouco. É o número que a indústria usa exatamente porque parece pouco. Sobre um patrimônio de R$186 mil, 2% ao ano são R$3.720 por ano que saem da conta de Carlos, independente de qualquer resultado de mercado. Mas o dano real não está nos R$3.700 anuais de hoje. Está no que esses R$3.700 acumulados ao longo de 20 anos deixariam de compoundar se ficassem investidos. R$3.700 por ano durante 20 anos a 12% ao ano equivalem a aproximadamente R$270 mil de patrimônio que nunca vão existir na conta de Carlos. 270 mil, quase metade do que ele precisa acumular ainda para chegar no número de chegada dele. E o ponto que a indústria nunca vai admitir em voz alta é esse. Os fundos ativos brasileiros de renda variável não entregam retorno superior ao IFIX ou ao Ibovespa de forma consistente no longo prazo. Esse dado está no relatório Spiva Brasil, publicado pela S&P Dow Jones Indices. No período de 10 anos encerrado em 2023, mais de 78% dos fundos de ações ativos brasileiros ficaram abaixo do Ibovespa. 78%, você está pagando 2% ao ano por uma gestão que em mais de 3/4 dos casos entrega menos do que um ETF que cobra 0,03% ao ano. Não é incompetência dos gestores, é matemática. Quando você cobra 2% ao ano para superar um índice, você precisa entregar 2,1% a mais só para empatar. Num mercado eficiente, isso é estruturalmente difícil de sustentar no longo prazo. Agora olha o que esse custo faz especificamente no patrimônio de Carlos. Carlos hoje com R$186 mil em fundo com custo total de 2% ao ano, retorno bruto de 12% ao ano, retorno líquido de 10%. Em 20 anos, o patrimônio de Carlos chega a aproximadamente R$1.260.000.
Carlos hoje com os mesmos 186 mil reais migrados para uma carteira de FIIs e ETFs de baixo custo com taxa média de 0,25% ao ano, retorno bruto de 12% ao ano, retorno líquido de 11,75%. Em 20 anos, o patrimônio de Carlos chega a aproximadamente 1.540.000 reais. A diferença é de 280 mil reais, não por encontrar ativos melhores, não por timing de mercado, não por nenhuma estratégia sofisticada, por parar de financiar uma camada intermediária que estatisticamente entrega menos do que a alternativa mais barata. 280 mil reais é quase a metade do canal que Carlos precisa encher. E essa diferença existe hoje, silenciosamente, sem que Carlos tenha percebido, porque a taxa de administração nunca aparece como linha separada no extrato. Ela é descontada do valor da cota diariamente, de forma invisível, sem nenhuma notificação. A roda estava girando mais devagar e Carlos estava culpando o yield dos ativos. Isso é o que a indústria faz. E funciona porque é invisível, é automático. E o extrato nunca mostra o que você deixou de ganhar, só mostra o que ficou. Se inscreve no canal se você está ganhando valor com esse conteúdo. Sem inscrição, o algoritmo do YouTube pode nunca mais trazer esse tipo de análise até você. E esse é exatamente o tipo de assunto que a maior parte da plataforma prefere enterrar sob vídeo de yield alto e carteira dos sonhos. No próximo bloco, eu fecho a história do Carlos com os 3 passos concretos que ele precisaria tomar para chegar nos 600 mil reais antes dos 60 anos. Sem mudar de emprego, sem sacrifício extremo, sem depender de sorte com nenhum ativo. E vou mostrar o custo exato de não agir hoje versus agir essa semana, em números que você vai querer guardar para sempre. Agora vou fechar a história do Carlos, e a resolução dele não é inspiracional no sentido que você está acostumado a ver em vídeo de finanças. Não tem guinada dramática, não tem sacrifício extraordinário. Tem 3 decisões práticas que qualquer pessoa com acesso a um extrato bancário pode tomar esta semana, e que juntas movem o número de chegada de Carlos de 62 anos para 56. Carlos estava prestes a migrar parte da carteira para ações com yield histórico acima de 12%. Ele tinha listado 7 ativos, tinha calculado quantos proventos subiriam, tinha se convencido de que essa era a otimização que faltava. O que ele não tinha calculado era o custo tributário da realocação, 20% de imposto sobre os ganhos acumulados em 3 dos 7 ativos que ele ia vender. Não tinha calculado que 4 dos 7 ativos que ia comprar tinham taxa de administração acima de 1% ao ano, contra 0,22% da média da carteira atual dele. E não tinha calculado que o ganho de yield de 0,8% ao ano que essa troca geraria representava sobre o patrimônio atual dele de 186 mil reais, exatamente 1.488 reais por ano a mais em proventos. 1.488 reais por ano, 124 reais por mês. Era isso que estava na outra ponta da decisão que Carlos achava que ia transformar o plano dele. Enquanto isso, Carlos tem um carro financiado com parcelas de R$ 940 reais por mês, que termina em 11 meses. Ele nunca tinha colocado essa data num calendário financeiro. O dinheiro ia estar livre em novembro, e sem nenhuma decisão prévia. Em dezembro, ele provavelmente teria uma versão ligeiramente mais cara do carro que tem hoje. Essas são as alavancas reais do plano de Carlos, não os 7 ativos de yield mais alto, o calendário do financiamento, o custo de estrutura da carteira atual, o número de chegada que ele nunca calculou de verdade. Então aqui estão as 3 ações que Carlos tomou e que eu vou detalhar de forma que qualquer pessoa possa replicar essa semana, com tempo de execução real, sem depender de nenhuma disciplina extraordinária. Ação número 1. Calcular o número de chegada em menos de 20 minutos. Carlos abriu uma planilha simples, colocou as despesas fixas mensais da família, R$ 5.200, multiplicou por 12, R$ 62.400 por ano, dividiu por 0,10, que é o yield líquido conservador de 10% ao ano que uma carteira diversificada de fundos imobiliários com baixo custo entrega historicamente no Brasil, descontando variações e impostos. O resultado foi R$ 624 mil. Esse é o número de chegada de Carlos, não 640 mil, não 800 mil, não 1 milhão, 624 mil reais. Um número concreto com uma lógica rastreável atrás.
Com esse número na mão, Carlos foi a qualquer calculadora de juros compostos disponível online, tem dezenas gratuitas. Colocou o patrimônio atual de R$ 186 mil, o aporte mensal atual de R$ 1.200 e a taxa de retorno total de 12% ao ano. O resultado, chegada em 14 anos e 3 meses, 62 anos. Então aumentou o aporte para R$ 2.000. Chegada em 10 anos e 1 mês, 58 anos. Então colocou R$ 2.200, considerando o redirecionamento parcial da parcela do carro que termina em 11 meses. Chegada em 9 anos e 2 meses, 57 anos, 18 minutos de trabalho. A clareza que Carlos não tinha tido nos 6 anos anteriores de investimento. Ação número 2. Auditar o custo de estrutura da carteira hoje, não essa semana. Carlos entrou no portal da corretora, foi em cada ativo da carteira e anotou a taxa de administração de cada fundo imobiliário. Calculou a média ponderada pelo peso de cada ativo no total. A média dele ficou em 0,72% ao ano. Não estava horrível, mas tinha 3 FIIs com taxa acima de 1% que ele tinha comprado no início da jornada, porque eram os mais recomendados em fóruns na época. Ele identificou equivalentes com exposição similar e taxa de 0,25%. A diferença de 0,47% ao ano sobre R$ 42 mil que estava nesses 3 FIIs equivale a R$ 197 por ano de custo extra. Parece pouco, compoundado a 12% ao ano durante 15 anos, esses R$ 197 anuais valem aproximadamente R$ 8.300 de patrimônio futuro. Por 3 FIIs que ele simplesmente não tinha revisado, mas mais importante do que o número pequeno foi o hábito que a auditoria criou. Carlos passou a ter um critério: qualquer novo ativo avaliado entra pela porta do custo primeiro, yield depois, porque como os números mostram, o custo é certo e permanente, o yield varia. Ação número 3, pré-decidir o próximo evento de renda antes que o dinheiro apareça na conta. Essa é a ação que tem o maior impacto e o menor atrito, e é a que quase ninguém faz, porque parece simples demais para ser séria. Carlos tem 2 eventos de renda previsíveis nos próximos 12 meses. O término do financiamento do carro em novembro, liberando R$ 940 por mês, e o 13º salário, que em termos líquidos vai cair na conta em dezembro como aproximadamente R$ 5.200. Carlos escreveu num papel, literalmente um papel, não uma nota mental, as seguintes instruções para o Carlos de novembro. No dia em que a última parcela do carro for debitada, aumentar o aporte mensal no plano de investimentos de R$ 1.200 para R$ 2.100. Instrução já programada na corretora. E para o Carlos de dezembro, quando o 13º cair na conta, transferir R$ 3.000 para a carteira de FIIs no prazo de 48 horas. A decisão tomada hoje, em abstrato, sem o dinheiro na conta, sem a tentação do carro novo, sem a viagem de fim de ano, é a decisão que executa corretamente. A decisão tomada em novembro, com R$ 940 a mais no extrato e 3 concessionárias no caminho entre a empresa e a casa, raramente vai para investimentos. Arquitetura de decisão não é disciplina, é remover da equação o momento em que a disciplina seria necessária. Esses 3 passos juntos, número de chegada calculado, custo de estrutura auditado, evento de renda pré-decidido, vão levar Carlos aos R$ 624 mil com 56 anos. Não 52, não 50. 56 é um número honesto com premissas conservadoras e sem nenhuma virada de vida necessária. Mas agora preciso te mostrar o número que torna urgente agir essa semana, não no próximo mês. Cada mês que Carlos mantém o aporte em R$ 1.200 em vez de R$ 2.100, custará a ele, no patrimônio final, aproximadamente R$ 6.400. Não é o dinheiro que ele deixou de aportar, é o dinheiro que esse aporte deixaria de compoundar pelos anos que ainda restam até o número de chegada, calculado a 12% ao ano, R$ 6.400 por mês de atraso. Isso é o custo real de vou resolver isso depois. 3 meses de atraso custam R$ 19.200 de patrimônio futuro, 6 meses custam R$ 38.400, um ano de inércia custa R$ 76.800, 12% do canal inteiro que Carlos precisa encher, evaporado em 12 meses de postergação.
E aqui está o que torna esses números ainda mais pesados. Lembra da roda d'água? Os litros de água que entram no canal hoje ficam por mais tempo no sistema. Eles compondam por mais ciclos. São os litros mais valiosos de todo o plano. Os litros que entram em 2025 valem mais do que o dobro dos litros que vão entrar em 2035 em termos de impacto no patrimônio final. Cada mês de atraso não é só um mês perdido, é a perda dos litros de maior valor. Agora, 3 ações concretas para você sair desse vídeo com mais do que informação. Primeira, abra uma planilha ou calculadora online ainda hoje e calcule o seu número de chegada, despesas fixas mensais multiplicado por 12, dividido por 0,10. Esse número vai mudar como você enxerga cada decisão financeira que tomar daqui para frente. Segunda, entre no portal da sua corretora e verifique a taxa de administração de cada fundo ou produto que você tem. Se qualquer número estiver acima de 0,5% ao ano e você encontrar equivalente de menor custo dentro do mesmo perfil de risco, você tem uma troca concreta para avaliar. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas precisa saber quanto você está pagando. Terceira, escreve hoje no celular, num papel, onde preferir, a data do próximo evento de renda previsível na sua vida, término de financiamento, 13º, bônus, aumento planejado e o percentual exato que vai diretamente para a carteira quando esse dinheiro aparecer, não um plano vago, um percentual escrito com data. A decisão existe no papel agora. O Carlos do futuro vai executar o que o Carlos de hoje decidiu. O plano de dividendos que funciona não é o que tem os ativos certos, é o que tem o número de chegada certo, o custo de estrutura mínimo e o canal sendo enchido na velocidade máxima que a vida de cada pessoa permite. Os ricos não encontraram a roda perfeita, eles calcularam o volume de água que o canal precisava ter, pararam de trocar de roda e foram encher o canal. Se inscreve no canal. Esse conteúdo leva tempo para construir e sem inscrição o algoritmo simplesmente para de distribuir. Cada inscrição é literalmente o que mantém esse tipo de análise chegando até você. A roda já está lá, o canal está esperando e o melhor